Bem-vindos ao Descontraídamente, um podcast onde 5 hipnoterapeutas falam sobre hipnoterapia e não só, sobre a vida. Olá, minhas queridas. Olá. Gosto muito de vos ver sempre, tinha muitas saudades vossas. E, portanto, vou passar a apresentar as minhas colegas. Eu sou a Diana, antes que me esqueça, porque eu esqueço-me sempre. Aqui ao lado tenho a Mónica. Olá. A Ana Luísa. Olá. A Isabela. Olá. E a Inês, como Olá. sempre, não é? Portanto, bem-vindos mais uma vez. O tema de hoje é a exposição. E porquê que eu achei tão interessante? Eu e nós, não é? Porque nós conversamos muito sobre os temas também, portanto, porquê é que nós achámos ser um tema interessante para trazer? Portanto, nós não somos pessoas que estejam... Eu já vou enquadrar melhor o que é a exposição e o medo da exposição para quem nos está a ouvir, para não ficar muito confuso. Mas, antes de mais, o porquê de termos escolhido este tema. Portanto, nós somos hipnoterapeutas. Ops, estamos já a desmaiar aqui. Nós somos hipnoterapeutas e somos amigas, mas não somos pessoas que tenham o hábito de se expor desta forma. Portanto, não estamos habituadas, se calhar, a ouvir a nossa voz. Como é que a nossa voz soa para os outros, não é? Como é que nos vemos, a maneira como falamos, a maneira como gesticulamos, como nos exprimimos. E, de repente, não é? Tendo já este material disponível para nós podermos ver YouTubes, Spotify, essas coisas todas, é uma coisa difícil de lidar, não é? E agora, só fazendo uma partezinho, posso-vos dizer que da minha experiência pessoal, antes de enquadrarmos já aqui o tema, tenho ficado muito orgulhosa. Acho que, sinceramente, que a terapia tem feito muita diferença na minha vida, porque, efetivamente, claro que me critico, não é? Óbvio. Ouço, há coisas que eu não gosto, mas, apesar de eu não gostar, o que me tem surpreendido em mim é que eu tenho aceito muito bem. Não tem sido um sentimento que outrora teria invadido a minha sensação de desconforto. Portanto, este é um tema bom para mim. E antes de vos passar a palavra também, para não cansar quem nos ouve sempre com a minha voz, vamos enquadrar então o tema. O tema é a exposição. E o que é, no fundo, a exposição? O medo da exposição. O medo da exposição pode ter muitas definições para várias pessoas, mas será, no fundo, o sentimento de desconforto que a pessoa tem numa situação social também. Pode não ser só esta a situação, mas o receio de falar em público, o sentimento de se sentir exposto, envergonhado, humilhado, ou às vezes até... o medo daquilo que os outros vão pensar de nós, não é? O que é que eles vão pensar? Portanto, é esta questão que a exposição traz aqui. Portanto, vou-vos passar a palavra para não cansar mais. Quem é que quer começar a partilhar alguma coisa? Olha, então partilho Inês, por favor. Inês, Por favor. Então é assim, em relação a esta exposição, também para mim foi uma surpresa agradável. Não estava minimamente habituada a esta exposição, não sou uma pessoa de redes sociais, não adoro. E a primeira vez que nós viemos gravar, eu só pensava, não acredito que eu vou gravar, coisa mais estranha, depois vão-me ver e depois está a ver aquele... É o medo do julgamento, o que é que as pessoas vão pensar, e se concordam, e se não concordam, e vão ter alguma coisa para dizer. Na realidade, não liguei absolutamente nenhuma a isso. Sério, não me senti minimamente constrangida com nada. Não senti sequer o peso de alguém julgar ou deixar de julgar. Isso é um problema claramente das outras pessoas, não é meu, porque eu tenho os meus pontos de vista bem defendidos e acredito neles, portanto não é uma questão para mim. Não gostei de me ver fisicamente, a minha cara é esta, não tenho outra, portanto também aceitei. Exato, a minha voz era uma das coisas que mais me afetava, porque eu tenho a minha voz é grossa e rouca, mas também é assim, é a minha voz há já algum tempo, há 20 e poucos anos e mais qualquer coisa, mais uns pozinhos. Mais o IVA, e portanto não foi uma coisa, foi uma surpresa agradável, porque não senti mesmo o peso da exposição. Sinceramente, há aquela expressão que é para o lado que eu duro melhor, foi o que aconteceu. Ver-me, não gosto muito disto, não gosto muito daquilo, está bem, olha, é o que é, eu sou assim, também já sei o que disse, não senti necessidade de ver para, agora se calhar ficava melhor se estivesse assim, se estivesse assado. Reparei que mexo muitas mãos, reparei que passo constantemente a fazer coisas com as mãos, a mexer na cara, mas é o que é, eu sou assim, é a minha maneira de ser, exato. E portanto foi uma agradável surpresa, porque não senti sequer o peso da exposição. Cada um tem a sua opinião, livre, tal como a minha, e se houver questões que queiram colocar e discordar, eu também estou à vontade para falar sobre todos esses temas, que se quiserem. Olha, eu acho muito interessante, porque enquanto nós gravamos, há tipo uma bolha, porque eu estou aqui à conversa convosco, quando gravamos o primeiro episódio, eu lembro-me de estar a conversar com ela lá fora e dizer tipo,
é o que for, está tudo bem, tranquila. Achava eu que tinha o perfeccionismo muito bem resolvido na minha cabeça. Bom, mas sim, quando estive aqui foi uma cena muito descontraída, sem grandes pensamentos sobre o que se passaria lá fora. E de repente começo a ver o episódio e começo a pensar, aquilo ali. Portanto, eu redescobri uma emoção que achava que estava um bocadinho mais resolvida, que era o meu perfeccionismo, a minha busca da perfeição. No geral, esta história da imagem e do som da voz, eu lembro-me de ser miúda quando começaram a aparecer os vídeos. Eu lembro-me de achar aquilo muito estranho, não era eu, né? A passar ali. Tive um bocadinho essa sensação outra vez. E é a cena do mexer também. Mas eu acho que o que me trouxe mais à consciência foi esta história do... Eu achava que já não me procurava tanto esta perfeição. E continuo a ser muito crítica. Não é o julgamento dos outros que me perturba. É o meu próprio julgamento. Eu descobri... andava a tapar isto, né? Eu descobri que ainda sou muito crítica em relação a muita coisa do que faço. Do que... A ti? Sim. Porque vocês estavam fantásticas. Mas todas nós tínhamos a mesma opinião sobre todas nós, menos a própria, não é? Exato. Não, vocês mas eu estão lindas, não. vocês são espetaculares. Mas espera. Eu gostei de me ver. Lá está, são aqueles pormenorzinhos que, se calhar, que quem nos estava a ouvir passava completamente ao lado e para mim, ali. Pronto. Mas é perfeccionismo. Eu gostei de vos ver a todas vocês. Pronto. Eu também gostei muito de vos ver a todas. Claro que é assim, óbvio que eu vi, e ainda por cima vi antes da edição e tudo mais, portanto, quando eu vejo aquilo, eu vi logo automaticamente no dia em que nós gravámos, eu vi tipo 30 vezes a mesma coisa, como é óbvio, porque eu não tenho a mania da perfeição, nem o exagero. Ok. Não tenho. E então vi para tirar tudo o que era defeitos meus primeiro. Depois, todas as edições que eu vejo, portanto, cada uma era para fazer uma lista, um checklist diferente. Deixa cá ver se o som agora como é. Deixa cá ver como é que. E o meu cabelo? Ai, não reparei. Agora já não os consigo ver, pronto, porque já os vi antes deles irem para o ar. Mas também já me tinha visto noutras alturas e como já tinha gravado algumas coisas, a minha voz eu já tinha ouvido. Portanto, já me tinha feito confusão outrora. Agora já não me fazia tanta confusão, até porque nós somos terapeutas e nós utilizamos a voz no nosso trabalho diário com muita frequência, portanto a voz é uma ferramenta, não é? E a maneira como nós colocamos a voz, como já temos a nossa voz um pouco treinada, já estamos habituadas se calhar a ouvir-nos, pelo menos nas gravações, nos condicionamentos que damos aos nossos pacientes, aquilo que nós enviamos, já é diferente. Portanto, a primeira vez que me ouvi também a ler uma indução, também foi estranhíssimo, não é? Eu não tenho talento para isso. Isso é muito curioso, porque a voz, lá está, não foi surpresa agora. A voz, ok, tudo bem. A primeira vez que eu ouvi a minha voz gravada foi estranhíssimo. Eu perguntei a quem estava ao meu lado. Isto é a minha voz. Sim, tu ouves-me assim? Tu costumas ouvir-me assim? Mas é assim que eu sou, a voz, pronto, já estava habituada, não é? Pela hipnoterapia. Agora, ver a imagem foi estranhíssimo. Mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque foi uma tomada de consciência de ok, olha, o que é que eu tenho a melhorar? Olha ali. Mas eu pensei que fosse algo que me fosse incomodar muito mais. E na verdade não foi. Na verdade é aquilo que a Inês estava a dizer. Aceita. Podes melhorar aqui e acolá, não é? Tens uma consciência de como é que estás ou não. Melhoras isto ou aquilo. Fazes o que tens a fazer, não é? Mas olha, é o que é, efetivamente. Eu fiquei e isso surpreendida imenso. Também fiquei surpreendida com a minha... Porque de repente olhei e pensei assim, olha... Primeiro, não adoro este plano, não me favorece em nada. Mas isto é um podcast, estamos habituados a ficar de lado, paciência. Portanto, quem tem questões com o nariz, não é? O perfil não é maravilhoso, eu não gosto muito. Mas olhei e pensei assim, olha, afinal, não sou tão gira como eu pensei. E depois pensei assim, e está tudo bem, aceito perfeitamente, está tudo certo, porque temos outras valências na vida, a imagem não é tudo, na realidade. E achei que realmente, olha, finalmente a minha terapia também está a fazer efeito. Não faz só aos outros que eu faço, não é? Portanto, aos meus pacientes, como eu também fazer terapia, também me faz muita diferença nestas questões. É verdade, essa questão de... pronto, o trabalho está feito em nós, não é? Olha, é aceitar, aceita que és assim e é assim que os outros te veem. E temos que ser bons para nós próprios, não é? Nós às vezes não somos muito bonzinhos para nós, às vezes somos mais tolerantes com o outro do que somos na realidade. Há aquele slogan que eu adoro que é... não faças a ti o que não farias aos outros, não é? Que é ao contrário de não faças aos outros o que não gostarias que te fizessem a ti. Mas é que este não faças a ti aquilo que não farias aos outros é muito interessante, porque as pessoas
às vezes não se recordam que estão a ser mais maus com eles do que às vezes são na realidade com os outros. Somos altamente não é? críticos uns com os outros, não é? E esta Ou connosco questão da próprios. exposição levanta exatamente todos estes terrores que as pessoas passam a Mas eu, passar. por exemplo, nunca tive dificuldades mesmo na escola a apresentar trabalhos, Eu nunca numa gostei. sala cheia de gente. Eu sou aquela pessoa, como vocês sabem, eu falo. Eu sempre achei que era melhor falar do que ficar com dúvidas ou morrer burra. Portanto, eu sempre fui uma pessoa que... Mas lá está, não tinha que me ver a seguir, não é? Portanto, o que estava dito, tinha passado a história, estava tudo bem. Eu acho que o problema aqui é eu rever o assunto, porque na altura nunca me incomoda ou nunca me incomodou muito. E só pegando uma coisa que estavas a dizer, o slogan, eu pensei que ias dizer aquele do se eu não gostar de mim, quem gostará? Eu por acaso também Pensei pensei que era nesse, esse, sabes? pensei que era esse. Também pensei esse. Eu acho que Mas desculpa, diz. este tema da exposição tem muito a ver também com a nossa confiança, não é? Que ao longo deste tempo que temos feito Confiança, terapia, autoestima, não é? né? Tem vindo a dar frutos e por isso é que nós nos sentimos tão bem. Eu claramente, há uns anos atrás, estava fora de questão. Agora, nem podcast, nem me ouvir e muito menos mandar opiniões que possam ser faladas fora aqui deste nosso ambiente, não é? Estou aqui muito à vontade para discutir temas, mas agora vem uma pessoa, sei lá, de fora e vai... Eu não precisava de saber o que é que ela realmente dizia, era só o facto de achar que ia ser criticada que eu não lidava bem com isso. Hoje em dia já não, quer dizer, estou completamente à vontade com isso. Portanto, tem mesmo a ver com a nossa confiança e autoestima que está cada vez melhor. Não é? Agora tocaste num ponto importante que eu quero passar para a fase seguinte, que é, portanto, a exposição, o medo da exposição tem estas características que nós dissemos anteriormente. Como é que ele se manifesta? Porque é importante nós darmos esta visão às pessoas que se nos estiverem a ouvir e realmente nunca se tiver, claro que já se aperceberam, não é? Obviamente, mas que não se sintam sozinhas. Portanto, que isto é muito frequente, é muito comum. Isso. Pode ter uma origem também, mas pode ser diferente em múltiplos fatores. Vocês querem acrescentar E pode aqui começar coisinhas? cedo. Pode começar cedo. Há Sim. relatos das crianças quando entram no primeiro ciclo de haver crianças que não querem participar nos teatros. Teatros. Há crianças que não querem participar nas festas da escola porque já têm medo da exposição. E são novinhas, têm 7 anos no máximo. Portanto, Normalmente tem sintomas físicos que são... Sintomas, bora. Sintomas físicos que são, digamos, transversais praticamente, sempre que as pessoas sentem este medo da exposição, que é o rubor na face, o suor, o coração bate mais depressa, às vezes até parece que há dificuldade não aqui sai, não é? em Treme. engolir, não é? A voz não sai, treme. não é? Portanto, isto são... Mas podem ser suores frios, há pessoas que têm Sim. náuseas, há pessoas que vomitam mesmo, há pessoas que passam têm muito mal. diarreia. Exatamente, portanto, portanto, questões sintomas físicos assim bem Marcados. demarcados. que depois podem trazer, não é? Porque nós temos aqui esta questão que podem ir até, por exemplo, um ataque de pânico no caso se a pessoa tiver Sim, medo sim. da exposição, no caso for mesmo uma fobia, não é? Ansiedade e ataques de pânico, sim. Nós estamos a falar num regime mais tenue, não é? Que não leva a pessoa até ter um ataque de pânico, digamos Medo da assim. exposição, uma pessoa nunca se punha num Mas- podcast, por exemplo. Assim Mais como ou nós menos. fizemos todas. Não neste grau Sim. de fobia ou de ansiedade, Mas nesse grau isso tão elevado. pode, e isso é muito interessante, isso pode levar a que as pessoas acabem por, a nível profissional, por exemplo, se tiverem que falar em público, preferem não falar em público Sim, sim. do que propriamente progredir na conheço- carreira. Pois é. Conheço não avançar na uma, carreira, conheço não é? uma rapariga Exato. que tinha um trabalho para apresentar, ia ser avaliada, fez o trabalho todo e por causa do medo da exposição preferiu ter negativa. Por acaso conheço. Vocês sabem Ok. que Isto é impactante, desculpa. há um estudo feito em 2015, salvo erro, que foi no Reino Unido, um estudo a avaliar os medos mais comuns. E o medo de falar em público estava à frente do medo da morte. Sim, sim. É muito curioso. Portanto, só É. o pânico Agora que fala. vocês pegaram aqui neste fiozinho que eu acho importante agora para conduzirmos o resto, o que é que vocês acham que provoca o medo da exposição? Vergonha. O julgamento. O julgamento. A O crítica. medo daquilo que os outros possam pensar sobre nós. Eu tinha esse medo. E mesmo com o podcast, e para mim fez uma diferença brutal, que é aquilo que a Inês também estava a dizer, de eu vou expor as minhas ideias, eu vou falar, aqui estamos a falar só entre nós, não é? Mas a depois vai para o verdade é mundo, que não é? vai haver pessoas a ouvir. E isso preocupava-me.
a opinião dos outros sobre a minha opinião. Era algo que me preocupava. E Eu estava a ouvir alguém falar no outro dia numa coisa qualquer que eu já não me recordo o que era. E alguém dizia assim: eu tenho medo que os outros me julguem, mas para os outros eu também sou os outros. Sim. Portanto, eu faço parte do grupo dos outros, eu também sou os outros. E quando tu vês isto nesta vertente, tu realmente percebes que os outros são pessoas como tu, é um homem médio com convicções e com, portanto, outros ideais. Mas que a não partir do os momento em que teus. tu também te vês como outro, sabes como é que julgas, Exatamente, não é? E aí não é? sentes... E estás não é? a ver como é um paradigma bom para tu te Pois, perceberes que exato. tu também és o outro que julga, não é? Se eu como o outro eu julgo, então dos outros também vem julgamento para mim. Portanto, Claro. é normal ter este Mas nós temos pensamento. aqui duas coisas na exposição, né? Que estamos a falar juntas, mas que pode ser de uma e não pode ser de outra. Que é o medo de expor a nossa ideologia, o nosso pensamento, Ou a nossa imagem. ou a nossa imagem. São coisas diferentes, porque às vezes as pessoas têm medo só de entrar em palco e aparecer, sem abrir a boca. Há pessoas que não Figurino. conseguem fazer só figurino. Sim. Há pessoas que lá está, tem a ver com a ideologia, só de terem que expressar a opinião sobre qualquer coisa. Eu acho que isso que tu estás a dizer é muito bom para o que vamos dizer a seguir, porque tem a ver com a fonte ou a origem, não é? A fonte ou a origem do medo, dos medos da exposição e outros medos são sempre distintos, dependendo de pessoa para pessoa, porque múltiplos fatores podem provocar este sintoma, este receio, este medo da exposição. Sim. Sim, se bem que, na minha opinião, em termos de exposição, acho que está muito... Está diretamente ligado, ou está muito ligado Ao ser exposto, não é? ao ser julgado e ao ser criticado. Sim. Não tem assim Ora, tanta... não é isso que Eu acho que tem uma base dizer. igual, que Não é é a isso que eu te falta... estou a dizer. Desculpa, Diana. Não Eu faz acho que a base das duas coisas é igual, que é a falta de confiança e a falta de autoestima. Acho que Sim, isto mas é uma a base igual. exposição, não é? O facto de sentires, eu posso ter uma questão com o falar em público, a fonte de origem será sempre eu senti-me em algum momento da minha vida que não era aceito se falasse em público. Isto aconteceu. Agora, os fatores e as circunstâncias é multifatorial. Pode ser uma panóplia de coisas, mas na realidade, imagina. Já assim, hoje em dia posso, por exemplo, ter medo da exposição. Eu tenho medo da exposição. Temos duas pessoas com medo da exposição. Mas a fonte de origem dessas pessoas pode não ser a mesma. Que era aquilo que tu dizias, eu não concordo muito bem com isso. Aqui a questão é, estas duas pessoas, a fonte de origem delas foi sempre um trauma, neste caso uma questão onde a pessoa foi exposta, não é? Onde se sentiu humilhada ou onde não se sentia aberta para poder dar a sua opinião. Sim. No entanto, é multifatorial, porque pode ser muito distinta. Pode ser na escola, pode ser em casa, pode ser com outras pessoas, pode ser numa situação específica, pode ser... Só que depois, quando isso começa a evoluir a nossa vida, e nós temos esta questão, geralmente temos a retraumatização, não é? Isto acontece-nos mais que uma vez na vida, e nós vamos ganhando, além de já termos um receio, passamos a ter muito medo, não Ok, é? já percebi. Mas tu em criança, por exemplo, num teatro da escola, a coisa pode correr mal e tu podes ficar com medo brutal da exposição. Ou porque te esqueceste das coisas, ou porque caíste em palco, ou porque... whatever. Mas lá está, podem ser múltiplos fatores. Exatamente. eu, mais uma vez, Mas pode ter acontecido, logo a primeira vez que tu vais para palco, já ires com medo da exposição, porque, por exemplo, na tua casa, ou quem te rodeia, de alguma forma te passou que tu não tinhas jeito para falar em público, ou que não sabias cantar, e nunca tiveste essa confiança, ou seja, nunca desenvolveste Sim. essa autoestima de que sabias fazer aquilo. É verdade, é verdade. Eu participei, durante uns tempos participei num coro, e uma das coisas que aparecia, muito na minha geração e para trás, eram os pais que tinham dito aos filhos que eles não sabem cantar, não é? A verdade é que tu falas, tu cantas. E isto era uma frase que o maestro dizia muitas vezes. E esta crença, não é? Fica ali marcada. Tu não sabes cantar, e isto vem desde pequeninos, não é? E pronto, era muito E qual é a festa da escola que não tem uma boa cantoria? Não há, não é? Um hino, A minha irmã depois um hino. não sentiu essa crença. Já estou farta de dizer que ela não sabe cantar, mas ela não acredita, ela continua a insistir a cantar. Porque este fundo, não é? Esta fonte de origem não aconteceu na realidade. Não aconteceu. Já foi muito crescida, já não teve aquele impacto. Pronto. é uma pessoa Eu com muita tentei. confiança. Muita, não lhe falta. Isso é ótimo, é ótimo. Mas olha, falando da exposição, e eu vou falar novamente de mim, Ana Luísa, então eu na escola era sempre o número 1. E então, nas aulas de educação física, que era um espetáculo, a minha professora, e aconteceu anos, sei lá, entre o 6º, 7º e 8º ano, talvez. Que é uma altura muito importante, não é?
Então, quem é que ia exemplificar para a turma? Quem é que ia fazer para a turma? É o número 1. O número 1. O número 1 e lá ia a Ana Luísa, não é? Pá, e isto marcou-me, assim, até agora. Eu não- Isto eu- marcou-me Mas tu sempre. hoje em não dia és digo o os número elos, 1. não é? E eu Não, digo não, aos não. meus amigos que estão para ter filhos, não é? Pá, não escolham nomes com É isso o que eu A. ia E com o B também não, vá só just in case. Não, tu é a partir do Z, pá, é do partido do Z. Diz lá que tu Sim. não adoravas aquele professor que trocava as voltas às pessoas e começava pelo fim da fila. Adorava. Hoje não vamos Adorava. começar pelo primeiro, vamos começar pelo fim. E o último, que estava sempre habituado a ficar para o fim, ficava como a Ana Luísa. Mas o que é o engraçado? E Eu a sempre sentida. achei que as minhas colegas eram umas traumatizadas com isto, porque eu tinha pai 10 anos. E era sempre por elas, era sempre uma Ana que começava. Eu lembro-me de estar a dizer ao Miguel, tem que ser no meio do alfabeto. Olha, viste? Que é para se for por baixo, pelo Ai, Z, as não coisas que apanha. vocês E se pensam. for pela frente também não. Porque eu fazia os trabalhos de casa. Pronto, agora vou-me confessar. Só bem pessoas a ouvir. Eu gostei Nas dela fechar aulas. assim os olhos. Eu fazia muitas vezes os trabalhos de casa enquanto estavam a fazer a chamada das 10 Quem nunca? anos. Quem E nunca? portanto estava muito tempo suficiente. Inês. Inês, dá, Isabel, dá. portanto, Eu nem estava sequer tempo. fazia, porque Eu não nem podia. deu tempo. Eu não podia safava. porque havia muitas Anas, mas era sempre tipo Margaridas. Ana Margarida para a frente. Portanto, Tu tinhas um Ana elo a Luísa seguir, era, Ana epá, Luísa. era sempre. E nunca havia E um fazias os trabalhos de casa Alexandre, ou não? mas tinha que fazer. Olha, Não podia fazer ali. eu também tenho um episódio também de escola. Eu passei por um 5º ano, entrei no 5º ano e eu era praticamente a que vinha de fora daquela turma, porque a malta vinha toda da primária toda junta e havia 2 ou 3 de fora e eu era uma delas. E eu lembro que tive que ler um texto. Eu lembro de a professora estar a pensar quem é que ia ler. Eu não digo os L's. E o texto chamava-se Leila. Ninguém me conhecia. Isso foi um bom exemplo que tu deste agora, porque é exatamente uma questão da exposição que claramente a fonte de origem estava no facto de sentir-te desconfortável por dizer uma palavra que tu não dizias bem. tinhas Não, uma mas é dificuldade. que no texto era só isto. E A desenvolve-se Leila aqui o medo vai, de uma vai exposição. buscar cerejas. A Leila, eu disse Leila tantas vezes eu só mesmo pensar, ai, de alguém que goste comigo, que eu lá fora. E eu não sei, mas ninguém gozou, nunca foi uma questão. Mas por brincadeira eu dizia muito, Luísa, passa a bola. E tem ali alguns quantos elos. Hoje em dia, quando as pessoas não percebem uma palavra que eu digo com elos, explico logo. Eu não digo os elos, eu sei que é mais complicado de perceber. Portanto, também já não é uma questão, né? Mas eu Sim, lembro já não te perfeitamente. afeta da mesma maneira. No 5º ano era assim, não, eu não. Inês, e eu assim, ei, não estou a acreditar, vou já passar uma vergonha aqui nesta turma nova, Leila. ninguém me conhece. Mas pronto, a Leila é um nome que eu nunca poria numa Sim. filha. A Leila foi a Leilão. A Leila, fogo, ninguém merece. Mas pronto, eu acho que isto tem de Olha, por se base a mesma chamasses coisa. que já Luísa. tinha. Não. Eu lembro-me de uma conversa da Inês agora sobre os nomes dos filhos, quando foi para escolher o nome da Pois última é, que ela eu queria. gostava do Leonor, mas Eu eu não lembro. digo os elos, era chato, não sabia dizer o nome da minha filha. Pronto, e por isso não ficou Margarida. Nada a ver. Eu ia dizer que voltamos sempre ao mesmo, que a base está sempre na nossa falta de autoestima ou de autoconfiança. Exato. Na crítica. Portanto, E nas coisas que acontecem quando nós somos, durante a nossa vida. Pronto. Nós não podemos dizer que há um evento que se passa na adolescência, na infância, na gestação. Pode haver sempre. As pessoas são todas diferentes, as questões delas são diferentes e a razão pelas quais elas desenvolvem estes mecanismos também são diferentes. O importante dizer é que o medo existe porque há um sentimento que nós estamos em perigo de alguma maneira, não é? Portanto, o medo serve para todos, não é? Para a ansiedade, para outras questões. O medo da exposição será necessariamente a pessoa sentir-se medo ou desconforto quando é exposta a uma Observada. situação, não é? Portanto, agora, querem falar sobre... e a partir do momento em que isto limita a vida da pessoa, que era o que a Ana estava a dizer, acho que é um assunto que a pessoa mais cedo ou mais tarde vai querer tratar. É aí que tu vais pegar a seguir, não é? Que eu quero Como é que vocês nós peguem também, porque deram aqui bons exemplos de como às vezes a questão pode ser múltipla, não é? E que pode gerar os mesmos comportamentos. A maneira como nós desenvolvemos estes comportamentos ao longo da nossa vida tem efetivamente a ver com o receio que nós temos e com... portanto, é para nos sentirmos seguros, controlados. Portanto, nós fazemos estas atitudes e estes comportamentos para nos protegermos. É uma proteção, não é? Até nós termos consciência que esta zona de conforto que nós achamos que nos protege, na realidade não nos está a proteger, está-nos a limitar. Não é? Por isso é que eu achei importante trazer este tema hoje, porque tem sido complicado sair da minha zona de conforto, mas eu não seria uma boa terapeuta se eu não dissesse aos meus pacientes, não é? Que sair da zona de conforto traz coisas muito positivas e não fizesse o mesmo, não é? Aumenta. Vai Sair da zona de aumentando. conforto vai E faz-te aumentar. crescer. Não é? E Desenvolver. crescemos Zona de imenso. Portanto, Desenvolvemos. é um conselho que eu dou aos meus pacientes e que dou a todas as pessoas que nos estão a ouvir, que sair da zona de conforto é difícil, mas vale a pena.
Vale a pena. Eu não gosto da palavra difícil. É desafiante. Tem uma desafiante. questão, tem uma questão Exato. com o difícil. Ela... Tenho. Não, Sim. sabes que a Acho que é terapia sempre pode ajudar, desafio, não é? A terapia pode ajudar com essa questão, com essa palavra. Vamos Acho que falar era uma em- palavra que eu usava. Em outros episódios iremos falar sobre a força das palavras, que isso tu disseste é muito Sim, importante. Mas não sim. hoje, que é para não complicarmos Para não aqui. baralhar. Ahm, mais coisinhas Mas que eu quero acho que dizer, quando minhas os queridas. pacientes, que era aquilo que estavas a pedir, quando os pacientes recorrem à hipnoterapia para poder voltar a falar em público ou para começar a falar em público, há que perceber o que é que está na base. E vamos todo o processo começa pelo paciente tomar consciência de quais foram os eventos. Vocês podem discordar. Sim, sim. Quais foram os eventos que ele tem na memória, que gravou como. Ele pode não se lembrar, Isabel. Mas é isso que eu estou a dizer. Vamos Mas pode levar haver o mais do que um. paciente- Olha, mas tu podes explicar melhor isso. Que eu gostei. Trouxeste agora aqui um detalhezinho que tem muito sumo. Então, Ele porquê? pode não. Que ela disse mesmo? Ele pode não. Sim, Não se né? lembrar. Ele Pode Não estar se lembrar. claramente, está claramente no subconsciente e não no consciente. Não te esqueças disso. Te esqueças disso. Acaba aí, Isabel. Teu raciocínio. Eu não desculpa. estava a fazer esta divisão porque lá está, para nós é um bocado nítido, para todas estamos aqui. Não é? Exato. Mas o paciente vai poder ter a oportunidade de perceber quais foram os eventos na vida que lhe trouxeram este medo da exposição. O que é que ficou gravado como potencialmente perigoso, que para ele, agora como adulto, é difícil falar em público. Público, sim. Falar em público acho que é o mais comum, por isso é que nós estamos a dar este exemplo. Mas é múltiplo, não é? Sim. Mas pronto. Estavas a dizer, ele pode não se lembrar. Isto Sim, é um no fato. consciente. No consciente. Porque E a nem maioria das sempre- pessoas? Não se lembra. Nem sempre, pelo menos nós, da nossa experiência, dos nossos pacientes que nos chegam ao consultório, muitas vezes, quase sempre, as pessoas não têm noção de qual foi o evento específico, ou não se lembram, que deu origem também a... Normalmente são coisas na infância, não é? Assuntos na escola ou mesmo em casa. Mas estão gravados no subconsciente e não no consciente. Portanto, por isso é que a pessoa não tem noção do que é que E o aconteceu. nosso cérebro tem este mecanismo de defesa, de nos fazer esquecer daquilo que nos faz doer às vezes. Portanto, estas... Mas a emoção ficou lá, não A é? emoção Exatamente. ficou, aí é que está. É o que nós depois com esta emoção passamos sinais e damos informação às nossas células e ao nosso corpo. E estes são os comportamentos e as programações que o nosso cérebro adquire para ter este sentimento de segurança, não é? De estar... Porque às vezes, imagina, se for uma apresentação profissional, imaginemos, a pessoa, não há ninguém naquela sala que saiba tanto ou mais do que a pessoa que se preparou sobre aquele tema. Mas a pessoa tem pavor, ao mesmo tempo, de ir apresentar mesma aquela fazer essa situação, não é? apresentação. Porquê? E às vezes as pessoas não compreendem de onde é que vem esse medo. Pois E lá está lá no subconsciente, não está Lá no está, consciente, não não é? E é muito comum ir revisitar memórias dos primeiros anos de escola. Sim, onde realmente muito comum. é muito comum aquela história que estavas a dizer há pouco da tua professora de ginástica. Deve haver imensas pessoas que passaram por isto e que realmente não se lembram por uma questão de proteção, porque aquilo doeu na altura e foi difícil de lidar. E o que é certo é que quando as pessoas recorrem à hipnoterapia para tratar estes assuntos, normalmente são este tipo de memórias. Ou a professora chamou ao quadro e não sabíamos responder à pergunta, ou a professora de ginástica chamou e realmente nós não sabíamos fazer a cambalhota, e de alguma forma nos sentimos desprotegidos, envergonhados, Gozados, humilhados, descolados. expostos. Exatamente. Pronto. Faltou-nos o sentimento de segurança. A necessidade da segurança não estava. Que é o medo, no fundo. Qualquer expostos, medo, não é? Sim. Gostei deste bocadinho. Estamos a chegar ao fim, nós falamos imenso. Eu gostava que vocês partilhassem também, e vocês, porque eu falo muito, e se não sou só eu a falar, não pode ser. Eu queria que vocês, quem quiser, nos falasse a quem está a ouvir sobre como é que a hipnoterapia ajuda, mais especificamente, não é? E neste aspecto, para quem nos está a ouvir. Para além do que já Do foi que nós já falado, dissemos. sim. Como é que a hipnoterapia pode ajudar? Então, a hipnoterapia, através da hipnose, vai ajudar o paciente, vai guiá-lo no sentido de descobrir, né? A fonte, a origem a daquele origem, trauma. as causas do que é que o levam hoje em dia a agir assim. Vamos fazer uma libertação emocional, que é basicamente o que nós fazemos em hipnoterapia, para aquele episódio que foi guardado porque tinha realmente um peso emocional para aquela pessoa, possa então libertar dessa carga emocional. É apenas um evento e que já não vai influenciar o comportamento daquela forma, daquela pessoa, e portanto começa a agir de forma diferente, não é? Porque já não tem aquela carga emocional que era pesada e que magoava, e portanto a pessoa sente-se mais livre, mais aberta para poder agir, porque já não sente
aquela insegurança, já não sente o medo. E, portanto, consegue viver de uma forma mais leve, mais tranquila, mais confiante mesmo. Eu acho que quando o adulto revisita estes momentos, começa logo a transformação. Porque deixa de ser o olhar da criança que visita estes momentos, a criança que estava com medo, assustada, que se sentia desadequada. Quando é o adulto que revisita, começa logo a mudança. E depois é isto que... E a mudança vai acontecendo porque não é só um evento, não é? Nós temos de ter consciência que não há milagres, não é só um evento, é um trabalho contínuo que a pessoa faz, não é? No sentido que há várias questões aqui que podem estar na origem deste medo da exposição, não é? Pode ser a vergonha em casa, pode ser o bullying às vezes. E então a autoestima, a segurança, se ir trabalhando pequenas questões aqui e ali, sempre em cada sessão, faz com que depois no conjunto, não é? Sim, Total, geral, o indivíduo se sinta uma pessoa diferente e tenha efetivamente comportamentos diferentes e que já não sofra nem padeça destas questões. E como é bom uma pessoa que sabe muito e que é muito inteligente e quer partilhar o seu saber, não é? Não ter esta oportunidade ou de alguma maneira cortar as pernas a si próprio, digamos assim, vai sabotar-se, não é? Por causa deste receio. Portanto, pessoas que nos estejam a ouvir, isto trata-se à resolução. Estão aqui estas meninas todas para tratar isto. Sim, e não é das questões mais complicadas da hipnoterapia de se tratar. Tranquilo. Querem mais deixar alguma conclusão? Que já estamos aqui. Não, acho que eu da minha parte já... Vocês hoje tiveram muito silenciosas, eu não sei, elas vieram de um retiro espiritual. Com certeza. Não, eu posso explicar, eu hoje não estou bem. E fisicamente tive aqui uns transtornos. Pronto, mas para um próximo episódio eu sei que tu vais estar na tua melhor forma física e condição. Claro que vais. E as melhoras à nossa Mónica. E voltamos num próximo episódio, não é? Então, muito obrigada a quem nos assistiu. Ouçam, partilhem, reencaminhem like para os vossos amigos que precisam de ouvir isto. Sim. Se ouvirem alguém, façam like, subscrevam. Que mais? Já disseram subscrevam? Já disseram Façam subscrevam. likes. Partilhem. Partilhem. Lembrando aqui que E temos podem um sempre- episódio novo todas as quartas-feiras, portanto. Exato. E podem falar connosco pelos comentários, eu gosto de falar pelo e-mail, Podem ir ao nosso Instagram em descontraídamente.podcast e deixar os vossos comentários. Perguntas, até Gostamos muito de questões, ouvir-vos. sugestões de temas se tiverem. Sim. Gostariam de ouvir ou de falar. ou Também é dúvidas. importante. Dúvidas. Dúvidas ou discordâncias também? Pronto, então. Olha, quarta-feira temos novo episódio. Estaremos cá. Até quarta. E até quarta-feira. Uma Até vez quarta. quarta. Adeus. Muito obrigada. Beijinhos. Adeus.